IPASGO zerou a fila de auditorias periciais para cirurgias bariátricas. O serviço beneficiou usuários que já estavam com o procedimento agendado desde março. Denise enfrenta problemas com peso desde a adolescência. Ao longo dos anos, tentou diversos tratamentos para emagrecer, mas não conseguiu. Além de abalar a autoestima dela, os quilos a mais ainda acarretam problemas sérios de saúde. Às vezes eu conseguia perder peso, mas voltava dobrado. E aí com isso eu fui adquirindo várias doenças vindas da obesidade, né? Que foi a apneia do sono, a pré-diabetes, hipertensão, esteatose. A cirurgia bariátrica foi a solução encontrada, só que a pandemia adiou os planos da micropigmentadora. O IPASGO tinha suspendido as cirurgias eletivas por conta do novo coronavírus. Aí ficou suspenso, né, devido à pandemia. Foi uma espera longa, assim, até angustiante. Situação que foi resolvida agora. Com o retorno das cirurgias pelo plano de saúde, o IPASGO zerou a fila de auditorias para procedimentos bariátricos. Abre o processo no computador, que ela anexou toda a documentação, avalia cada documento daquele ali, faz uma perícia em cima dos documentos apresentados. A maioria das vezes ela consegue liberar, outras ela precisa de uma presencial. Antes, 433 pessoas aguardavam por essa perícia. Todas as 432 já estavam agendadas até setembro, né? De março até setembro, que a agenda ela é muito procurada, né? A Denise passou pela perícia e agora espera ansiosa a autorização final para fazer a cirurgia. Já fiz agora a minha perícia, estou só aguardando a conclusão. Espero que seja breve para eu poder fazer minha cirurgia. E a gente torce para que tudo dê certo. E essa pandemia de Covid-19 tem prejudicado a economia e revelado muitas das desigualdades já existentes. Para mostrar como as pandemias têm afetado ao longo da história a sociedade como um todo, a TV Alego está produzindo uma série de reportagens. Confira agora um trecho da matéria especial de Edrisa Borges, que demonstra essas ocorrências. Um vírus que ninguém vê, mas que está por toda parte e estampa a tristeza na face de milhares de famílias mundo afora. Desta vez é a Covid-19, responsável por tragédia imensurável até o momento. É a mais nova linhagem do grupo coronavírus. Os primeiros foram identificados em meados da década de 1960. Desde que a OMS emitiu o primeiro alerta para a doença no final de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, o vírus foi se espalhando. No Brasil, já faz mais vítimas nas periferias aos centros urbanos. Mas o vírus sozinho é capaz de fazer tamanho estrago? As tecnologias avançam cada dia e as desigualdades também. E isso está cada vez mais claro nos dias atuais. Com a chegada da pandemia de Covid-19, as desigualdades na renda familiar, educação e, claro, na saúde estão escancaradas para todos. Mas essa terrível realidade, desde o passado, tem sido um fator relevante para o agravamento de diversas doenças pré-existentes. Porque no caso da Covid-19, o cenário seria diferente. Vários estudos em todo o mundo apontam que o novo coronavírus tem mais idade ou as comorbidades como determinantes para as taxas de infecção e mortalidade. Desigualdades econômicas, pertencimentos a minorias étnicas e raciais também estão entre os fatores de risco da pandemia. Quem tem uma situação econômica mais frágil, quem não tem acesso a um plano de saúde, quem não tem condições financeiras para
poder ter um acesso à saúde privada, ele tem sofrido de forma completamente desigual em relação àqueles que têm uma condição financeira, uma condição socioeconômica melhor. Este é um pequeno trecho da segunda reportagem da série que você pode acompanhar com a gente toda sexta-feira aqui no Jornal da Manhã. E é justamente com Edrisa Borges, que produziu este material que a gente acompanhou agora, que falamos ao vivo sobre o boletim Covid-19 com o balanço dos casos no estado de Goiás. É com você, Edrisa. Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia para todos. Olha só, a gente sabe que o mundo já ultrapassa a marca de 1 milhão de mortos pela Covid-19, o que representa 14% só aqui no Brasil. Ou seja, mais de 143 mil vidas perdidas, eu posso afirmar que de forma precoce por conta desse vírus. Aqui no estado de Goiás, segundo o último boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde, já são 4.723 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,23%. Há, no momento, 250 óbitos em investigação e o número de casos confirmados pela doença até agora aqui em Goiás passa dos 212 mil, são 212.898 casos. No estado há também, Patrícia, 225.068 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados quase 160 mil casos. E lembrando que o governo do estado de Goiás está acompanhando os estudos das 4 vacinas que estão sendo testadas, já está na fase de teste 3 e deve chegar no estado de Goiás quando uma ficar pronta por volta de janeiro. Mas a imunização, de acordo com o secretário Ismael Alexandrino, só deve iniciar a partir de fevereiro de forma prioritária. Então deve iniciar a imunização pelos idosos. Eu volto com você, Patrícia. Obrigada, Edrisa, pelas informações. E veja a seguir, a taxa de desemprego no Brasil é de 13,8%, mas em Goiás são registradas novas vagas. É boa notícia que se fala, né? Veja em instantes. Imagens agora da Avenida T63, Praça do Chafariz, às 7h52 e o trânsito está daquele jeito nesse horário, movimentado. Vamos que vamos! Jornal da Manhã volta já já! Sete horas e 55 minutos, o Jornal da Manhã, em parceria com a TBC, está de volta. Dados do IBGE revelam um recorde de desemprego no país, mas alguns estados têm conseguido reagir, como é o caso aqui de Goiás, que fechou o mês de agosto com saldo positivo na geração de empregos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua, a taxa de desemprego atual chega a 13,8%, o que representa mais de 13 milhões de pessoas sem uma ocupação formal. Embora a pandemia tenha forte impacto nesse cenário, o Brasil já vinha acumulando índices desanimadores antes. Antes da pandemia, a gente já estava passando por um processo de aumento do nível de desemprego no Brasil, que já estava num patamar bastante elevado, e com a pandemia isso se agravou, ou seja, intensificou-se e acelerou esse processo de aumento do nível de desemprego, devido a todas as questões econômicas que vieram juntamente com a pandemia, o fechamento dos comércios, isolamento das pessoas em casa, e por mais que as empresas tentaram manter isso daí, vamos dizer assim, houve uma aceleração
do aumento do nível de desemprego, sim, por causa da pandemia. Mas isso não é exclusividade da pandemia, isso já estava vindo num crescente anterior ao processo da Covid-19 que se desencadeou nessa pandemia que a gente está vivendo. Após 3 meses consecutivos que provocaram o fechamento de mais de 29 mil vagas, Goiás conseguiu encerrar os meses de junho a agosto com saldo positivo. Foram abertos quase 18 mil novos postos de trabalho. Esses números são muito importantes para o estado de Goiás. Realmente nós estamos nos últimos 3 meses com uma crescente muito grande no número de empregos, principalmente em 3 setores da nossa economia. A indústria, que foi o setor que mais gerou emprego nesse período, assim como a agropecuária e a construção civil. Esses 3 setores tiveram um crescimento muito expressivo que conseguiu compensar a perda de empregos que nós tivemos nos setores de comércio e de serviços, sendo que estes iniciaram a recuperação agora em agosto. Então, esses setores da indústria, da construção civil e da agropecuária, eles já estão positivos no ano, e quando a gente faz a compensação com o comércio e serviços, Goiás já aparece com números positivos em 2020. Quase 8 mil empregos criados no saldo em 2020, o que é realmente surpreendente para um ano de 2020, um ano de pandemia. Sem sombra de dúvidas, o governador Ronaldo Caiado tem sim buscado, através do seu relacionamento, investidores no nosso estado. Tem também promovido incentivos fiscais, em especial na região norte e nordeste. Tem dialogado com os empresários de uma maneira republicana e democrática. E sem sombra de dúvidas, essas ações do governo, que mostram seriedade, transparência, responsabilidade com o erário, buscando todos os dias equacionar, reduzir os custos da máquina administrativa, está trazendo confiança em nosso estado. Alívio. Essa é a sensação descrita por Rediele ao ser contratada por uma farmácia de medicamentos manipulados. Demitida 1 mês após o início do decreto de situação de emergência no estado, ela conseguiu um novo emprego apenas em agosto. Estava trabalhando, fui dispensada bem na época da pandemia, teve mais gente que foi dispensados. E fiquei 2 meses em casa procurando serviço. Não tinha pegado seguro, então para mim foi mais complicado. E logo depois eu achei um serviço aqui nessa farmácia. Hoje eu estou trabalhando, tem 1 mês, graças a Deus. Matheus também comemora o novo contrato de trabalho após 4 meses de procura. Bom, eu fiquei em busca de um emprego durante um bom tempo. Eu acho que foi um bom tempo, sim, 3 meses por aí. E foi meio difícil arrumar. Aqui eu cheguei e me adaptei bem, pelo fato de ser de fácil acesso e por ser fácil também. E aqui eu faço um pouco de tudo. Eu ajudo tanto aqui fora como lá dentro e tudo que eles me pedem eu faço. Apesar da reação do setor produtivo goiano, a projeção para os próximos meses divide opiniões. Claro que nos preocupa, principalmente para as camadas mais pobres da sociedade, e aqueles que ainda não conseguiram uma colocação no mercado de trabalho em relação ao auxílio emergencial, mas o cenário econômico é que a gente vai sim ter um crescimento nesse último quadrimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro, tanto no setor de comércio quanto no setor de serviços, sendo que os outros já estão estabelecidos como aumento, né? Os outros setores da economia, como a indústria, a construção civil e a agropecuária. A gente lançou várias linhas de créditos emergenciais para capital de giro, lançou um novo programa de desenvolvimento com auxílio da Assembleia Legislativa, foi aprovado aí o ProGoiás, também lançamos uma lei também com auxílio da Assembleia Legislativa do novo licenciamento ambiental. Então, nós temos projetos estruturados para que a gente possa sair o mais rápido dessa crise econômica, trabalhando com atração de investimento, com fortalecimento das empresas que já estão aqui, com circulação do dinheiro dentro do estado de Goiás, para que a gente possa cada vez mais gerar emprego e ser um destaque no cenário nacional.
Grande parte da população está recebendo o auxílio, né, o auxílio governamental aí durante a pandemia. Esse auxílio vai ser suspenso daqui a um tempo. Por enquanto, esse auxílio está mantendo um nível de consumo mesmo daquelas pessoas que estão desempregadas. Quando esse auxílio deixar de ser pago e essas pessoas ainda não tiverem emprego, vai reduzir ainda mais o consumo, o que provavelmente vai acentuar um pouco mais a questão do desemprego, porque se você corta a fonte de renda do consumo, você corta a possibilidade do comércio, né, continuar da indústria, do comércio continuar produzindo e ofertando as mesmas quantidades. 8h03, vamos falar agora sobre eleições 2020. No pleito eleitoral deste ano, os vereadores não vão poder concorrer por meio de coligações. Veja na reportagem. Sabe aqueles políticos com baixo desempenho nas urnas e que mesmo assim eram eleitos por pegar carona atrás dos chamados puxadores de votos? Aqueles candidatos com votos expressivos e que beneficiavam outros por fazerem parte da mesma coligação. Pois é, essa história que deixava os eleitores chateados já não vai poder acontecer mais a partir das eleições municipais deste ano. É que os candidatos ao cargo de vereador não vão poder concorrer por meio de coligações. O fim das coligações nas eleições proporcionais foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral de 2017. Este advogado eleitoral explica que a medida foi necessária para diminuir gradativamente o número de partidos no Brasil, mas que a decisão tem consequências, como a perda de representatividades da minoria. Com o fim das coligações proporcionais, a consequência no futuro é a diminuição do número de partidos. E partidos esses menores que, queiram ou não, eles representam uma parcela da sociedade, representam uma minoria. E que, com certeza, um dos reflexos vai ser essa diminuição do número de partidos no Brasil, com a perda da representatividade. Leonardo explica ainda que, com o fim das coligações, no ato do pedido de registro de candidaturas, cada legenda terá de indicar as filiadas que concorrerão no pleito. Com relação à participação feminina nas eleições, o legislador estabeleceu algumas cotas, que é a cota por gênero, que tem que ter no mínimo 30% de candidatos ou homens ou mulheres. Estabeleceu também uma cota de 30% do fundo partidário e do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 30% desses fundos devem ser destinados a candidaturas femininas, né? E tem mais um detalhe agora nessas eleições. Uma decisão recente do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, definindo então também uma cota desses recursos do fundo partidário e do FEFEC para as pessoas de cor preta. Além deste ponto, as eleições proporcionais neste 2020 têm outras adequações. Algumas já faladas aqui no Jornal da Manhã. E é sobre esse assunto que vamos falar agora com José Carlos da Silva, ele que é assessor de governança da Diretoria Geral do TRE Goiás. A Justiça Eleitoral de Goiás recebeu mais de 24 mil requerimentos de registro de candidaturas. E tem até o dia 26 de outubro, todos os pedidos de registro de candidaturas devem ser julgados, né? Inclusive os impugnados e os respectivos recursos. Como que está isso? Muito bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Com o fim das coligações, esse é o reflexo que houve na Justiça Eleitoral, esse aumento expressivo do número de registro de candidatos com o fim das coligações proporcionais, no caso dessas eleições, para os vereadores. Então tem sido uma demanda pesadíssima, sim, a Justiça Eleitoral se preparou para isso, fez um trabalho de sensibilização para que as pessoas agilizassem o registro de candidatura, não deixassem para a última hora, mas eu devo confessar para você que a gente está trabalhando diuturnamente, sábado e domingo, para poder dar conta desse registro de candidaturas e também entregar o deferimento dele, já que o prazo de julgamento também se tornou exíguo e bem apertado.
Parece que até o dia 5 de outubro deve também colocar alguma posição em relação às pílulas, o que pode e o que não pode, né? Sim, essa distribuição de espaço eleitoral, é bom que a gente separe bem o que é propaganda de partido e o que é propaganda de candidato. As pílulas, elas podem ser diluídas a critério do candidato e do partido e ela não deve ser ultrapassada na soma, né, pelo período concedido para o partido. E esse período concedido é levado em consideração a representatividade no Congresso Nacional. As eleições municipais no Brasil deste ano ocorrerão em 15 de novembro, né, com o segundo turno marcado para o dia 29 de novembro. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-vereadores de 5.570 municípios do país. Ao todo serão preenchidos mais de 67 mil cargos públicos eletivos. Em um ano de pandemia, quanto desafio aí pela frente, né? Não tenha dúvida, a palavra certa é essa, é desafio mesmo, né? Foi postergado as eleições para o período considerado o máximo que podia, não se falava na cogitação de prorrogar mandatos, né? Então, essa temporalidade toda ela foi prorrogada e, vamos dizer assim, a gente veio acumulando. Mas o Tribunal Regional Eleitoral, com esse desafio, tomou sim algumas atitudes padronizadas até pelo TSE, não só em relação a atendimento presencial, como também à realização das eleições. Agora, é importante a gente deixar muito claro, principalmente para o eleitor, que nós estamos falando hoje de eleições municipais em que ele deve comparecer para votar para apenas 2 candidatos, vereador e prefeito. Por que eu digo isso? Isso pressupõe um menor aglomeração comparado com eleições gerais, que tem casos de até 6 candidatos, né? A gente devia votar presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e até 2 senadores. Então imagina alguém escolhendo 6, dessa vez são 2, então a gente acredita que com as medidas como alteração do horário, ampliando o horário em 1 hora, embora Goiás seja biométrico, abolindo essa biometria para que não seja um motivo de contágio, haverá umas orientações, está havendo trabalho de sensibilização, então tudo isso a gente espera colaborar para que a eleição não seja um motivo de propagação ou de continuidade dessa pandemia. Em relação à abstenção, já existe alguma expectativa em relação a isso? Até porque todo mundo está preocupado, a gente está em período de Covid. Como que está isso? Como que vocês estão analisando e esperando em relação a esse momento? O tribunal tem se utilizado demais de estatísticas, sim, e de projeções, né? Eu não tenho dúvida que a gente terá um aumento de abstenção. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas é importante dizer também que as pessoas que votam gostam dessa festa cívica, né? E a gente convoca que participem, porque a decisão cabe ao povo. O povo precisa de participar. Essa é a verdade. O povo precisa de escolher, o povo precisa saber escolher também. Então, veja bem, a vida nos ensina isso usando um paralelo. Quando nós temos que tomar uma decisão, fazer uma escolha e nós não fazemos, normalmente a vida o faz por nós. E normalmente essa decisão não nos agrada. Então, se nós temos esse poder, porque na verdade é um poder que exercemos indiretamente, não podemos abdicar disso, devemos exercer essa cidadania, né? Não tem candidato que eu gosto, seja um candidato, vamos entrar para a política, vamos tornar uma política mais saudável. Essa é a intenção. Vamos fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Agora, o que pode, o que não pode, especialmente eleitor e candidato? Olha, vamos falar de candidato primeiramente. A maior preocupação da Justiça Eleitoral hoje tem sido fake news. Então, nós temos algumas orientações que a gente passa para candidato, mas mais para o eleitor também, sim, porque ele é que tem o poder. Então, se você tem de posse uma notícia principalmente urgente, né, séria, é o primeiro alerta que deve ligar. Isso aqui é urgente. Você fala, se é urgente, deixa eu ficar alerta em relação a isso. Então, o que nós temos orientado? Foi instalado gabinetes de crise, gabinetes dentro dos tribunais, grupos de trabalho para tratar de fake news. Eu diria e pediria para a população de maneira geral que busquem a confirmação dessas notícias nos sites da Justiça Eleitoral, tanto do TRE quanto do TSE, acompanhem as redes sociais da Justiça Eleitoral. Hoje nós temos um trabalho assim, surgiu uma notícia em Goiás, nós temos um grupo para ir lá checar essa notícia, já chegar à conclusão se ela é fake news ou não e comunicar isso centralizado de forma no TSE. E o aplicativo Pardal?
Bem lembrado. O aplicativo Pardal é a participação da população fazendo denúncias daquilo que ele enxerga como irregular durante o processo eleitoral. A gente pede que seja usado com responsabilidade, é uma ferramenta que a gente tem aperfeiçoado, mas é uma ferramenta muito importante. Então, se a população enxerga uma irregularidade, ela terá por meio desse aplicativo, baixado nas plataformas de uma forma gratuita, eu diria isso, né? Ela pode fazer essa denúncia, sim, que a Justiça Eleitoral, dentro de uma filtragem de legalidade, vai atrás, sim. Agora, outras informações podem ser conferidas no Manual do Candidato, né, material produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, disponível na página Eleições 2020, no site da instituição. Sim, né? Que é o www.tre-go.jus.br. E se você me permite falar um pouco para o eleitor, é interessante que baixe um aplicativo chamado E-Título. Por que a gente fala do E-Título? Primeiro que ele serve para identificação. É baixado de forma gratuita, é da Justiça Eleitoral. E esse ano no E-Título nós teremos uma novidade no dia das eleições. A novidade é que, de posse desse aplicativo, em qualquer uma das plataformas, posse celular, a pessoa possa justificar nesse aplicativo a ausência das eleições. Que bacana isso. É muito bacana e é uma novidade. E o intuito não é para que a pessoa deixe de votar, é daquelas que não consigam votar no dia ou não podem, por motivos profissionais ou pessoais, possam fazer essa justificativa sem a necessidade de comparecer em qualquer uma das sessões eleitorais, que era o que podia ser feito. É importante lembrar que o próprio aparelho celular, por georreferenciamento, é que vai trazer a localização de onde ele se encontra. Então ele precisa estar fora do seu domicílio para que ele possa utilizar esse recurso. A gente dá tempo ainda de falar sobre os debates, como que vai funcionar as regras para esse ano? Olha, ou ainda segue o mesmo aí de anos anteriores? Não, as regras de debate normalmente é feito na tutela do juiz eleitoral. É importante a gente dizer que são eleições municipais, então os juízes têm convocados a respeito de distribuição de mídias, de regras, de protocolos e etc., para que as pessoas possam conduzir de maneira geral. Preventivamente é o trabalho que a Justiça Eleitoral tem agido, né? Então, em se tratando de eleições municipais, o candidato é tutelado provavelmente por um juiz eleitoral e o Ministério Público estão promovendo reuniões virtuais, videoconferências para poder tratar desse assunto e conduzir da melhor forma. Vamos então agora para as considerações finais agora aqui no Jornal da Manhã. Olha, nas considerações finais eu diria que é muito importante que o eleitor procure ter a consciência do que votar, saber escolher um candidato. As pessoas dizem assim, vou escolher um candidato que seja honesto, ótimo, mas não é só isso. Gente, um candidato, principalmente vereador, ele nos representa, ele representa o nosso bairro, ele representa onde nós moramos, é ele que sabe dos nossos problemas. Então é ele que vai intervir junto ao Poder Público Municipal, melhorias para a nossa região. Muito obrigada pela sua participação. Hoje nós conversamos com José Carlos da Silva, ele que é assessor de governança da Diretoria-Geral do TRE Goiás. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique agora com imagens da Avenida 85, no setor Marista. E em entrevista à TV Alego, o deputado Tiago Albernaz, do Solidariedade, fala com o repórter Cid Ramos sobre pronunciamento feito da tribuna em que os parlamentares pediu a retomada do setor de eventos. Segundo ele, essa é uma atividade econômica que gera 5% do PIB do estado de Goiás e emprega mais de 300 mil pessoas. Cid, é com você. Patrícia, o deputado Tiago Albernaz usou a tribuna da Assembleia nesta quinta-feira para pedir a intervenção do governo estadual, do governador do estado, Ronaldo Caiado, quanto a uma situação que ele considera muito preocupante para o setor produtor de eventos no estado de Goiás. Como se sabe, várias atividades comerciais foram autorizadas a voltar às suas atividades com protocolos muito rígidos, mas esse setor de eventos continua sem poder trabalhar. E isso tem preocupado muito o deputado. Ele está aqui para nos explicar essa situação. Deputado, por que é que o senhor está pedindo uma atenção especial com o setor de eventos? Primeiramente pela necessidade que nós temos da retomada dessa atividade econômica em nosso estado. Nós temos acompanhado profissionais
que estão paralisados desde o último dia 19 de abril deste ano, quando se iniciou todo esse processo de paralisação econômica do nosso estado. E, infelizmente, até hoje nós já estamos próximos de 200 dias desta data, não conseguimos a aprovação de um protocolo sanitário que foi construído a várias mãos com os profissionais, com a participação dos profissionais de eventos, dos profissionais da área da saúde, da Secretaria da Retomada do Governo do Estado e também com profissionais da Secretaria da Saúde. Um projeto amplo, discutido amplamente e que nós pudéssemos, de fato, criar um pontapé inicial, um ponto de partida para essa retomada. E, infelizmente, a gente não teve a posição ainda da Secretaria de Saúde, da Superintendência da Vigilância Sanitária, na pessoa da Superintendente Flúvia Amorim. Então, infelizmente, hoje a gente vem a cobrar um posicionamento por parte do Governo do Estado para que a gente possa ter uma previsibilidade, para que a gente possa ter uma previsão de retomada, se não o único setor ainda da economia do Estado de Goiás que ainda não retomou. É bom dizer e deixar bem claro aqui para todos que nos acompanham que nós não estamos defendendo aí aglomeração de milhares de pessoas, não é isso. O protocolo ele vê uma retomada por etapas, onde a gente tem pequenas aglomerações, processos onde a gente pode estar a retomada de eventos corporativos, eventos sociais, para que a gente possa de fato dar um oxigênio a esse setor da economia que gera emprego e renda para dezenas, milhares de pais e mães de família. Então é preciso que a gente tenha essa coerência e que a gente saiba distinguir uma coisa da outra para que a gente possa ter uma retomada segura e que seja produtiva a todos eles. Bom, como se sabe, bares, restaurantes voltaram a funcionar diante do comprometimento com esses protocolos que foram passados pela Secretaria de Saúde e pela Superintendência de Vigilância Sanitária. Quais são as categorias que estão inseridas nesse rol que o senhor está pedindo a volta deles ao trabalho? São profissionais que trabalham nessa construção, no planejamento desses eventos de forma geral. Nós estamos falando aqui de garçons, bufês de eventos, pessoal de iluminação, decoração, forração. São dezenas hoje de empresas, empresários hoje, trabalhadores profissionais, autônomos, que trabalham, muitas das vezes artistas, que trabalham também na produção desses eventos, que hoje estão paralisados e sem previsão de retomada. Então é necessário que a gente entenda que o mercado está perdendo fôlego, as pessoas estão infelizmente fechando suas empresas, de fato estão quebrando hoje no estado de Goiás por falta muitas das vezes de uma posição do governo do estado. Como foi muito bem dito, nós temos setores de bares e restaurantes que já foram retomados e que hoje distinguem muito pouco da atividade de eventos. Hoje você tem bares em Goiânia, na nossa capital, promovendo shows ao vivo com mesas com distanciamento, aferimento de temperatura e álcool em gel. Medidas essas que estão possibilitando gerar confiança à população goiana e goianiense de poder voltar a frequentar esses estabelecimentos. Então, se de fato nós temos algo tão semelhante como uma política da retomada do setor de eventos, é preciso também que a gente tenha o discernimento para poder fazer isso acontecer em nosso estado e garantir o direito a esses profissionais retomar suas atividades. E uma coisa que o deputado Tiago Albernaz também deixou muito claro no posicionamento que ele fez hoje aqui na tribuna da Assembleia, é que já há o comprometimento desse setor em cumprir qualquer protocolo que for passado a ele, não é isso? Exatamente, o protocolo foi criado a várias mãos e todos eles também são sabedores da necessidade, obviamente, da emergência de retomar as suas atividades, mas também sabem que é um momento muito crítico do movimento da pandemia que nós estamos passando. Esse protocolo foi criado por etapas, para que a gente pudesse voltar com pequenas aglomerações, com um pequeno número de pessoas, até que sim pudéssemos ter a vacina na última etapa do protocolo, aonde seria liberada a retomada normal, vamos dizer, que nós tínhamos anteriormente. Então é um protocolo muito cauteloso, os profissionais de eventos tiveram muito pé no chão e muita sabedoria, até muita humildade, na verdade, para podermos estabelecer esse protocolo juntos. O protocolo foi construído e já está entregue na Secretaria de Saúde há mais de 90 dias, protocolado por nós aqui nessa casa, via presidente da Assembleia e também juntamente com o gabinete do governador Ronaldo Caiado, da qual a gente clama mais uma vez que seja um olhar atento para que a gente possa retomar essas atividades que hoje empregam tantos pais e mães de família, que sem dúvida nenhuma ainda é o último setor da economia goiana que não retomou suas atividades, de forma alguma. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição sempre. Então, é essa a situação. O deputado Tiago Albernaz utilizou-se da tribuna da Assembleia para fazer esse apelo à Superintendência de Vigilância Sanitária aqui do estado de Goiás, para que cumpra o que já foi acordado, segundo o próprio deputado disse, com o setor de eventos, que assinou um protocolo, concorda com ele, mas até hoje não teve autorização para voltar a funcionar. Essa autorização tem que ser dada obrigatoriamente pela Superintendência de Vigilância Sanitária. Mais de 1.000 pessoas com mais de 60 anos foram beneficiadas com a entrega do passaporte do idoso, feita pelo governo do estado, em uma das comemorações referentes à importante data para os idosos, celebrada essa semana. Entrar na casa da dona Valdeci é como viajar no tempo.
por uma galeria de arte com peças feitas ao longo dos últimos 50 anos, porcelanas pintadas à mão, e no auge dos 94 anos, ela não parou. Manuseia tintas com delicadeza. É uma terapia ver ela florir os vasos. Eu não sou pintora, assim, de nome, né? Eu faço. Eles acham lindo demais. Mas não sei, né? Mas é, viu? É? Demais. Tem uma obra de arte em cada canto da casa. E se a gente pergunta se ela quer vender alguma, sem chance. Ela prefere dar de presente. Aliás, presente, passado, futuro. Essa senhora boa de prosa e de cabelos brancos já perdeu marido, filho e neto, mas não perdeu a imensa vontade de viver. Se pudesse viajar hoje, ela já tinha até destino. Ia para mais longe um pouco, porque eu tenho lugares que eu não fui. Certo lugar, eu fui ao Japão, não fui. Japão. A dona Valdeci faz parte dos 28 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, número que representa 13% da população, segundo o IBGE. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas. Para se ter uma ideia, daqui a 10 anos, Goiás terá mais de 1 milhão de idosos. Por isso, pensar políticas públicas significa promover qualidade de vida. A gente percebe que existem grandes avanços, especialmente nesse aumento das estratégias voltadas à promoção da saúde da pessoa idosa, com práticas corporais, com alimentação saudável, mas a gente precisa avançar realmente na redução das comorbidades. Isso está muito falado nesse momento da Covid, e a gente precisa garantir que os idosos eles envelheçam de forma mais saudável e de forma ativa. Agora, na pandemia, esses cuidados devem ser intensificados. A gente sabe que é necessário esse cuidado de isolamento, né, de distanciamento social. Os idosos, eles são sim mais propensos a essa doença, mas a gente precisa manter, de alguma forma, esse idoso incluído na sociedade, incluído no ambiente familiar. E mesmo que seja restrito, nós temos ferramentas, principalmente tecnológicas, que possibilitam isso. No Centro de Idosos Sagrada Família da UVG, os moradores não podem mais ter contato direto com os familiares por causa do coronavírus. E isso tem feito uma falta danada para a dona Coraci. É isso mesmo, Coraci, de coração. A gente até faz uma pausa aqui para falar sobre o nome dela, que foi motivo de briga de família. Foi briga de pai e mãe. Por quê? Porque minha mãe tinha posto Neuza. E eu já estava grande, eu morava na fazenda, né, grande. Meu pai foi na cidade e falou, não, eu quero a Coraci, e registrou Coraci. Minha mãe falou, não, ela vai ser sempre Neuza. Antes da pandemia, Coraci ou Neuza adorava bater perna. Agora, tendo que ficar quietinha, não está sendo fácil para essa artesã não, viu? Pode sair mais que aqui, né? No começo eu fiquei bem depressiva, precisei tomar remédio, antidepressivo. O seu João adorava ir pro forrozinho, mas ainda não pode mostrar esse talento todo. A dança é muito bom pra gente. E nós tínhamos aquele final de semana encontrar todo mundo, agora no momento não está encontrando nada. Os cuidados com a saúde mental e física são importantíssimos para que todos os idosos mantenham uma vida saudável. E estão inclusas nesse leque de atenção pequenas adaptações na casa, que fazem toda a diferença. O idoso está muito propenso a quedas por alteração no equilíbrio, alteração na força muscular, alterações cognitivas, tudo isso influencia. E a gente pode adaptar o ambiente, são pequenas adaptações que diminuem muito o risco de queda nesse idoso. Como, por exemplo, os apoios de banheiro, que são muito importantes, tanto ao lado do vaso sanitário quanto dentro do box, presença daqueles tapetes antiderrapantes dentro do chuveiro. Então, são pequenas alterações que acabam influenciando muito. Nesse Dia Internacional do Idoso, eles querem condições de manter uma vida tranquila e ativa, para continuar pintando, bordando e dançando, literalmente. A gente pede à juventude que o respeito é muito importante na vida de cada um, juntamente com a educação. Cuida desses velhinhos. Eu tenho pena, tem tanta gente aí que não tem mais ninguém. Não tem família. Tratar bem eles, né? Porque eles já passaram por tantas coisas, né? E agora é hora do carinho, de receber de volta. E continuam abertas as inscrições para o primeiro concurso fotográfico com o tema Um Olhar pela Janela.
inspirado no distanciamento social. As inscrições se encerram no próximo dia 10. O primeiro concurso fotográfico da Alego foi idealizado para incentivar um olhar criativo dos goianos durante a pandemia. Segundo o coordenador da seção de Publicidade e Imagem da Casa, 125 inscrições já foram feitas até o momento. Um concurso cultural para a população goiana, em que ela possa estimular tanto esses artistas, os fotógrafos, quanto a população, que hoje em dia todo mundo tem um celular, então é muito fácil de participar. As inscrições são gratuitas e durante esse período de isolamento social, como foi um ano complicado, a gente vê que a arte pode ser a melhor maneira da gente fazer uma visão desse ano, fazer uma retrospectiva e poder contribuir com a parte cultural do Estado. As inscrições, que vão até o dia 10 agora, estão sendo feitas no portal da Alego e podem participar fotógrafos amadores e profissionais. O concurso está aberto para toda a população goiana, porém os servidores da casa e parentes de primeiro grau não podem, porque o intuito é realmente beneficiar a população. Os 3 primeiros colocados em cada categoria serão premiados com troféu e dinheiro. O primeiro lugar da categoria profissional vai receber R$2.000. Já o primeiro lugar da categoria amador, R$1.200. 8h29 e o Jornal da Manhã fica por aqui, numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando, na próxima terça-feira temos um novo encontro, já marcado. A gente vai ficando por aqui. Fique com imagens da Avenida T4 com a Avenida T63. Continue com a nossa programação.